Deus usa de situações muitas vezes comuns para cumprir o seu propósito. E muitas vezes isso também implica nos quebrar, nos moldar, nos tratar. O maior propósito de Deus para a nossa vida é a redenção. Quando Deus ele nos criou para ser a sua imagem e a sua semelhança e para refletir a glória dele. Mas com a queda nós perdemos essa essência de Deus, essa essência de santidade que nós somos criados. E muitas vezes, para Deus resgatar essa nossa essência, Ele precisa nos quebrar, Ele precisa nos tratar. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Hoje eu estou num cenário um pouco diferente. Eu estou aqui fora com meu filho brincando e senti de gravar esse vídeo para compartilhar um pouco com vocês daquilo que Deus fez comigo para exatamente me tratar. Mas antes de eu chegar no ponto principal de como Deus fez, daquilo que Deus fez, eu quero contar um pouco do contexto para que vocês entendam daquilo que eu quero falar. Primeiro eu quero que vocês entendam que muitas vezes nós idealizamos de que promessas de Deus, de que aquilo que Deus tem para nós são coisas materiais, são coisas visíveis, são coisas palpáveis. E sim, Deus também tem isso para nós. Só que muitas vezes o propósito de Deus começa dentro de nós. É justamente para resgatar a nossa essência e nos transformar cada vez mais parecido com Cristo. Porque a Bíblia fala que Deus tem esse propósito de antemão, que é de construir filhos à imagem e semelhança de Cristo, para que nós nos parecemos com Cristo, para que nós também tenhamos a mente de Cristo. E isso é um processo, e isso muitas vezes implica um tratar de Deus, um moldar de Deus, moldar o nosso caráter, quebrar padrões de pensamentos, padrões de comportamento, fortalezas mentais. E não é fácil viver esse tratar de Deus, só que é necessário, porque antes da gente viver aquilo que Deus tem, nós precisamos ser aquilo que Deus tem. Nós precisamos ser aquilo que Deus nos criou para ser, entende? E foi exatamente isso que Deus fez comigo. E eu quero que você entenda um ponto muito importante. O meio que nós vivemos, a realidade que nós vivemos, ela molda sim o nosso comportamento, a nossa identidade, aquilo que nós acreditamos sobre nós, aquilo que nós acreditamos sobre o mundo, a forma como nós enxergamos o mundo, a forma como nós nos enxergamos, tudo isso, a realidade, o meio que nós vivemos, que nós estamos inseridos, ele sim, ele tem esse poder. E desde quando eu era criança, eu sempre ouvia pessoas próximas de mim falando o quanto que era difícil, o quanto que era um peso ter filho. Por mais que elas não tivessem essa intenção, por mais que fosse um desabafo ali de mãe, mas eu via muito essa frustração e esse peso que as mulheres ao meu redor, né, as próximas de mim, carregavam. Esse peso de ser mãe. Esse peso de ser mãe, essa realidade difícil que a mãe enfrentava, que muitas vezes tinha que abrir mão de si mesma, que muitas vezes tinha que renunciar a si mesma e como isso era difícil. Enfim, eram muitas coisas que eu ouvia e por muito tempo eu carreguei isso dentro de mim, de que ser mãe era algo ruim. E eu nunca quis ser mãe. Era algo que realmente causava dentro de mim uma certa repulsa, se eu posso falar assim. Então, mesmo que inconscientemente eu criei essa identidade um pouco egoísta, de que eu deveria fazer por mim, de que filho iria atrapalhar, de que filho é um peso, enfim, várias coisas. E eu cresci com isso. E muitas pessoas falavam pra mim assim: Grazi, você é muito inteligente, não queira ter filho. Pense em você, no seu sucesso profissional, na sua carreira, faça sua vida, dê seu nome e não queira ter filho, porque com filho é mais difícil, com filho você não consegue. Enfim, eram várias coisas. E ali isso moldou a minha identidade, moldou a forma como eu enxergava tudo isso. E por muito tempo eu nunca quis casar, construir família. Era algo que realmente me causava uma certa indignação, uma repulsa. Ai, Deus me livre, sabe? E isso, querendo ou não, criou em mim um egoísmo. Porque eu pensava em mim, eu queria saber só de mim. Eu
Queria construir minha carreira e meu sucesso profissional, custasse o que for, mesmo que eu tivesse que viver o resto da minha vida sozinha, era isso que eu queria. E eu não me importava de ter que viver o resto da minha vida sozinha, contanto que eu tivesse o sucesso que a sociedade falava que era o sucesso de vida. Aquilo que a sociedade dizia que era alcançar o sucesso. E era esse sucesso que eu queria. Por muito tempo, esse foi o sucesso que eu sempre quis. Então eu realmente não queria ser mãe. Eu realmente queria viver pra mim do meu jeito. Eu me tornei uma pessoa muito egoísta. Eu queria meu sucesso profissional, independente do que custasse. E isso é um egoísmo. E Deus não nos criou pra isso, sabe? Deus não nos criou pra viver só. Primeiro que Deus nos criou pra ter relacionamento com Ele. E a partir do momento que o egoísmo governa a nossa vida, Deus não tem como governar. É um coração que está distante de Deus. O Espírito de Deus não opera onde tem egoísmo. Porque, primeiramente, que o Evangelho é um Evangelho de renúncia. É um Evangelho de entrega. Então, não tem como um coração onde habita o egoísmo, o Espírito de Deus governar. O Espírito de Deus dominar. Mas, por muitos anos, eu vivia assim. E eu era cristã, tá? Eu frequentava a igreja, eu servia na igreja. Mas o meu coração era totalmente distante de Deus. Daquilo que hoje eu vejo como o verdadeiro evangelho. O evangelho de entrega, de renúncia. Mas que por muito tempo meu coração foi dominado por todas essas outras coisas. Era sucesso, status, sabe? Essa sensação de poder. Enfim, do empoderamento feminino. Que por muito tempo norteou minha vida, tudo isso. E quando a gente tem essa dificuldade de se submeter, porque evangelho é submissão. É a gente se submeter ao governo de Deus. E quem é egoísta tem dificuldade em se submeter. E onde não tem entrega, onde não tem submissão ao Espírito de Deus, não tem como ele governar. E por muito tempo eu vivi assim. Até que Deus tratou na minha área sentimental. E eu casei. Só que desde o começo eu falei pro meu esposo, olha, eu não quero ter filho. Você já casa comigo ciente de que não é algo que eu quero. E até aí tudo bem pra ele. Ele pensava em ter, mas não era algo que ele insistia ou que ele forçava, sabe? Eu acredito que lá no fundo ele esperava um tratar de Deus. E fui seguindo minha vida, focando 100% na minha carreira profissional. E sem querer saber de ter filho nem nada. E assim, deixando claro, gente, que eu não tô falando que a gente não pode ser mãe e ter um sucesso e uma carreira profissional. Não é nada disso. Eu estou falando aquilo que Deus fez em mim. Deus age na particularidade de cada um. E esse aqui é o meu testemunho. É como Deus fez em mim, tá? Não estou dizendo que é a regra e que tem que ser assim, não. É como Deus tratou em mim, é como Deus fez em mim, tá? Então, quando nós casamos, né, eu deixei claro, olha, eu não quero ter filho e seguimos nossa vida, trabalhando, focado 100% na minha vida profissional, na minha carreira de sucesso, que a sociedade dizia que eu devia ter e que eu acreditava que, na verdade, eu colocava a minha identidade naquilo. Eu achava que eu só seria alguém se eu alcançasse aquilo, sabe? E até que um dia, Deus, ele me deu um sonho. Eu acredito fielmente que foi Deus que me deu esse sonho. Porque não sairia da minha vontade, não sairia das minhas emoções, porque não era algo que eu quisesse. Mas até que um dia eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava grávida de um menino. E ali mal sabia eu que já era Deus começando a tratar em mim. Já era Deus começando a tratar o meu coração. E quando eu acordei no outro dia, depois desse sonho, eu tinha a convicção dentro de mim. A partir daquele momento, eu já tinha a convicção dentro de mim de que ali foi um sonho que Deus tinha me dado. Por que eu tinha essa convicção? Porque eu acordei com um sentimento diferente. Eu acordei com aquela semente no meu coração de que eu, precisava ser mãe. Sério, era um sentimento de necessidade, era como se eu precisasse daquilo. E eu queria muito, e a partir, de uma hora pra outra, depois desse sonho, no outro dia, já quando eu acordei, eu queria ser mãe. E era algo dentro de mim latente, que ficava ali, sabe?
E eu conversei com meu marido, eu compartilhei o sonho, né? A gente começou a orar em cima disso. E nós começamos a tentar. E ali nós não contamos a ninguém. Ninguém sabia, minha mãe, ninguém sabia. E nós começamos a orar em cima disso e a tentar. Não foi fácil, não foi rápido. Mas eu lembro que uma vez eu fui ministrar numa igreja, que inclusive é a igreja que a minha mãe frequentava, congregava. E ali ninguém sabia, nem a minha mãe sabia que nós estávamos tentando. Eu não tinha coragem de compartilhar com ninguém, primeiro porque era algo que eu queria que ficasse só entre nós, e segundo, as pessoas ao meu redor viam a maternidade como algo ruim, como um peso, sabe? E eu não queria compartilhar. Era algo que pra mim era tão bom naquele momento que eu não queria compartilhar. E as pessoas, é doida, sabe? De querer ter filho, porque eu escutava muito isso. Sempre quando alguém dizia que estava grávida, a primeira coisa que as pessoas falavam, tá louca, engravidar, sabe? Criticavam bastante. Então não era algo que eu queria viver naquele momento. Eu queria que fosse algo leve, que fosse só entre eu, meu esposo e Deus. E ali eu lembro que eu fui ministrar na igreja da minha mãe, e ali Deus tomou o pastor, ninguém sabia. E ele falou pra mim bem assim: assim diz o Senhor, vai vir um menino, segura o menino, que vai vir do seu ventre. E ali pra mim foi uma confirmação, ninguém sabia do sonho. Ninguém sabia que nós estávamos tentando, e no meu sonho era um menino. E ali eu segurei, né, aquela profecia, e nós passamos a orar em cima daquele sonho, daquela profecia, e continuamos tentando, né, porque é orar e ação. E continuamos tentando, até que quase um ano depois, eu engravidei. E assim, foi uma alegria, sabe, foi uma alegria, eu me senti muito feliz. E eu lembro que quando nós fomos compartilhar com pessoas próximas, uma pessoa falou bem assim: e agora, como vai ser os teus sonhos? E ali eu respondi assim: vai continuar da mesma forma, né? Porque filho não impede da gente realizar sonho. E essa pessoa falou assim: impede sim. Com filho a gente não consegue mais realizar os sonhos. E ali foi uma seta lançada no meu coração. Porque eu tinha essa necessidade de alcançar esse sucesso. Por mais que Deus já estivesse tratando o meu coração, mas entendo que é um processo gradual. É aos poucos, não é de uma hora para outra, não é de uma vez. E ali, aquela palavra entrou com uma seta no meu coração. E aquilo que para mim até então era motivo de alegria, passou a ser um peso. Porque, e agora? Eu não vou mais realizar meus sonhos. Eu acreditei. Dentro de mim, eu acreditei naquela palavra. E martelava muito ao meu coração. E ali criou dentro de mim uma necessidade de provar a todo custo que as pessoas estavam erradas. Só que nós não precisamos provar nada pra ninguém. Nós não precisamos provar nada pra ninguém. Deus, ele age na nossa vida e ele nos justifica. E não que ele também seja obrigado a estar nos justificando, ou seja obrigado a estar nos defendendo, ou para todo mundo a todo custo. Não, mas nós não precisamos, sabe? Mas eu sei que é uma necessidade que fica dentro de nós, que a gente quer provar. E ali criou em mim essa necessidade que eu precisava provar para todo mundo a todo custo de que eu ia conseguir, sabe, independente de ter filho ou não. E ali me gerou crises de ansiedade. Eu passei a ver, eu não aproveitei o começo da gravidez, porque pra mim ali se tornou um peso. O que foi que eu fiz da minha vida? E agora eu não vou mais conseguir. Nossa, passou muitas coisas na minha cabeça. O inimigo realmente usou essa palavra como uma seta no meu coração. E eu esqueci daquilo que Deus vinha fazendo na minha vida, da transformação que Deus vinha fazendo na minha vida. Mas Deus, ele é soberano, ele é poderoso. E glória a Deus por isso, que mesmo quando nossa mente se confunde, Deus não desiste de nós. E até que... Gente, meu celular caiu. Eu nem sei como que vai ficar esse vídeo, a qualidade, mas vamos lá mesmo assim. Até que meu filho nasceu, né? Depois de um tempo, Deus começou a tirar esse sentimento ruim do meu coração em relação à gravidez, em relação a ver isso pelos olhos bons.
Se as pessoas, sabem, são frustradas com a própria vida ou com a própria realidade, eu pensei assim, é problema delas. Eu não vou basear a minha vida em cima da frustração dos outros e não vou deixar com que a frustração dos outros norteie a minha vida. Cada um faz o que quer com a própria vida. E eu quis tanto ter um filho, eu vou aproveitar. Enfim, Deus tratou muito isso em mim. E eu comecei a ver como algo bom. Até que meu filho nasceu. E assim, eu confesso pra vocês, eu gostaria de dizer assim que foi mil maravilhas, que ele já nasceu e eu, sabe, super mãe, totalmente convicta daquilo que Deus tinha falado pra mim. Eu gostaria muito de dizer isso pra vocês, mas não foi isso que aconteceu. Eu estou aqui falando a realidade. Quando meu filho nasceu, no começo foi muito difícil. Por quê? Expectativa versus realidade. Eu estudava para concurso no tempo, então eu estudava 5, 6 horas e na minha cabeça eu ia conseguir manter o mesmo ritmo, mesmo depois de ter filho, porque pensei, recém-nascido só come, só mama e dorme. Mas não foi isso que aconteceu. E foi muito difícil, porque como eu tava com essa necessidade de provar pra todo mundo que eu ia conseguir, que eu ia mostrar pra todo mundo que não era do jeito que eles falavam, que eles pensavam, que a maternidade não é uma sentença de que a vida da mãe acabou, eu queria provar a todo custo. E eu, pra passar no concurso, eu precisava estudar. E no começo eu não conseguia estudar. E isso me deu uma crise de ansiedade muito grande, me frustrou bastante. E eu passei mais uma vez a ver a maternidade como um peso. Porque eu acho que foi um misto daquele luto da minha antiga vida, sabe? Luto da vida de antes, das coisas que eu conseguia fazer antes. E que naquele momento eu não conseguia da mesma forma que antes. E ali foi, sabe, um choque de realidade. E todas aquelas palavras que foram lançadas no começo, quando eu revelei que estava grávida, vieram à tona. Nossa, tá vendo? Tinha razão. Não consegue mesmo depois de ter filho. E ali, mais uma vez, eu me deixei levar pelas mentiras de Satanás, pela mentira do inimigo. E eu comecei mais uma vez a moldar a minha identidade naquilo, na expectativa das pessoas, no que as pessoas falavam, no que elas, sabe? E não em Deus, naquilo que Deus queria, naquilo que Deus nos criou para ser. Porque Deus nos criou para ser imagem e semelhança dele. Deus nos criou para refletir a sua glória. E a maternidade é uma das formas de refletir a glória de Deus, sabe? É a maternidade. E por isso que o inimigo tenta tanto, por isso que a sociedade hoje em dia, elas distorcem aquilo, os planos de Deus, distorcem os princípios de Deus, distorcem tudo aquilo que Deus criou, a verdade de Deus, querem distorcer e criar uma nova realidade completamente diferente daquela que Deus falou e que é implantado na nossa mente desde muito cedo. É implantado na nossa mente, sabe? E as pessoas colocam isso na nossa cabeça e aquilo cria raiz, aquilo cria um padrão de comportamento, um padrão de pensamento, fortalezas mentais que nos distancia daquilo que Deus quer pra nós, daquilo que Deus nos criou pra ser. E ali no começo foi muito difícil, eu estudava para concurso, sabe? Eu tinha aquela sede de mostrar para as pessoas, de alcançar meu sucesso profissional, independente de ser mãe. E eu me via, sabe, numa realidade um pouco difícil naquele momento. E eu passei por uma grande crise de ansiedade. E nesse tempo, quando meu filho nasceu, eu passei num concurso e eu fui chamada. E ali, para mim, era a minha marca de mostrar aí, sabe, de esfregar na cara, tá vendo que não é do jeito que você diz? E de início eu pensei, vou assumir, só que meu filho tinha 1 mês de vida, vou assumir, vou arrumar uma creche, vou colocar ele. E além, sabe, eu fiz todos os planos, eu arquitetei tudo direitinho, mas uma voz falou no meu coração que eu não deveria fazer isso. E ali começou a passar flashes na minha mente, assim, quando meu filho começar a andar, não sou eu que vou ver os primeiros passos. Quando ele começar a falar, não sou eu que vou ouvir as primeiras palavras. E ali me rasgou por dentro. Ali me tocou de uma forma que eu nunca imaginei que me tocaria. Ali me quebrou de uma forma que eu nunca imaginei. E sim, eu tinha a possibilidade de ficar em casa cuidando do meu filho. O meu esposo trabalha e o seu trabalho trazia o sustento para nossa casa suficiente. Não precisaria eu trabalhar.
Eu tinha essa opção e eu entendo que tem gente que não tem essa opção. Mas eu tinha, só que eu queria, como uma forma de troféu, mostrar, sabe? Para as pessoas que eu consegui, mostrar que eu ia alcançar o sucesso, independente do que elas pensavam. E Deus, ele não age assim, sabe? Deus não faz assim. Deus, ele nos trata, ele nos quebra. E ele permite situações comuns do dia a dia, situações difíceis para nos quebrar. E é por isso que eu digo, ele usou a maternidade para quebrar o meu egoísmo, para quebrar o meu orgulho. Deus me quebrou e me transformou uma nova mulher através da maternidade. E ali, quando começou a passar esses flashes na minha cabeça, eu comecei a chorar. E eu conversei com meu esposo, eu disse, eu não vou assumir. E ele super me apoiou. Ele até achava que eu não deveria mesmo assumir. Mas foi fácil? Não, não foi. Porque depois que eu abri mão da vaga, abri mão do cargo, por muitas vezes eu me culpei meu esposo por ter me incentivado. Me incentivado não, né? Por ter me apoiado e, tipo, não ter, sabe, insistido. Eu culpei a ele, eu culpei a mim. E por muitas vezes eu me martirizei que era pra eu ter aceitado. Porque pra mim era um peso ter que ficar em casa sendo mãe, sendo dona de casa. E pra mim, sucesso de vida. Pra mim, isso que era ter sucesso. E aquela vida que eu vivia de mãe, de dona de casa, pra mim, eu me sentia muito inútil. Por muito tempo eu me sentia assim. E eu me cobrava que eu deveria passar logo um concurso. Eu me cobrava muito, eu insistia. Por que que eu fui rejeitar aquele que eu passei? Agora vai ser difícil passar em outro. Enfim. Até que Deus me tratou, me quebrou de uma forma que eu nunca imaginei. E o Espírito Santo foi me mostrando no dia a dia, não foi de uma hora para outra. Foi um processo. E o Espírito Santo foi me mostrando coisas pequenas. Às vezes eu estava ali brincando com meu filho e vinha na minha mente quantas mães queriam estar vivendo esse momento com o filho. Enquanto você tem o prazer, mas você não vê graça nisso. Quantas vezes eu estava ali lendo a Bíblia com meu filho, ensinando ele, discipulando ele, e vinha na minha cabeça quantas mães queriam estar ensinando os filhos, e os filhos estão aprendendo fora, muitas vezes sem princípios, e você tem essa chance e não ver graça nisso. Quantas vezes eu estava ali cuidando do meu lar para servir o meu esposo, para servir a minha casa, e vinha no meu coração, vinha na minha mente, e essa voz que dizia assim, quantas pessoas queriam estar tendo esse privilégio de estar vivendo esse ministério no lar, de estar construindo um altar no seu lar, e não tem, e você tem essa oportunidade e não ver graça nisso. Gente, aquilo me constrangia de uma forma, e hoje eu sei que ali era o Espírito Santo ministrando ao meu coração. E aquilo começou a me constranger, porque quando o Espírito Santo fala, nos constrange, porque ele expõe o nosso pecado, expõe a vaidade do nosso coração, o egoísmo do nosso coração. E não que ele expõe para nos condenar, não, ele traz à luz para poder nos curar, para nos tratar. E Deus foi me mostrando que eu vivia tudo aquilo, crises de ansiedade, falta de contentamento, porque a minha identidade estava no lugar errado. A minha identidade estava de que o sucesso é carreira profissional, é um sucesso para mostrar para as pessoas, mas sucesso é muito longe disso, sabe? Sucesso é você poder trazer sua família para perto de Deus. Hoje meu filho tem 2 anos e eu consigo discipulá-lo, ensinar sobre Deus, ensinar sobre a Bíblia para ele. Eu consigo estar com ele todos os dias, ensinando, corrigindo, discipulando, mostrando Deus para ele, construindo um altar no meu lar. Antes eu via isso como ser inútil, mas hoje Deus me mostrou que privilégio. E talvez você esteja passando por isso, sabe? Por esse momento, por essa transição que eu passei também, e eu entendo como você está se sentindo. Mas eu te falo, se entrega ao trabalhar de Deus. Aproveita. Deixa Deus tratar o teu coração.
Deus falou para o povo de Israel, lá em Deuteronômio 8, se eu não me engano, eu coloquei vocês no deserto para poder testar aquilo que estava no vosso coração. E Deus faz isso com a gente. Ele nos coloca em deserto, Ele nos coloca em situação para testar o nosso coração, para trazer à tona aquilo que está em nosso coração. E eu não estou falando aqui sobre a maternidade ser um deserto, não é isso. Mas nós enfrentamos o nosso deserto. Cada um enfrenta o seu deserto e muitas vezes é um deserto que Deus nos coloca para testar aquilo que está em nosso coração, para moldar, para tratar aquilo que está em nosso coração. E foi o que Deus fez comigo. Ele usou da maternidade para quebrar o meu egoísmo. E eu confesso para você, hoje eu me sinto leve, eu me sinto em paz, eu me sinto feliz com a vida que eu vivo hoje. Tudo é fase. Eu não vou dizer que eu não vou trabalhar lá na frente, que eu não vou querer continuar com a minha vida profissional. O futuro a Deus pertence, mas hoje, na fase em que eu me encontro hoje, na minha fase atual, eu aprendi a encontrar contentamento, a ver a graça de Deus em tudo, a ver Deus em todos os detalhes, a construir um altar no meu lar, fazer do meu lar um altar de glorificação e de exaltação a Deus, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, e com a alegria do Espírito Santo. E é isso que Deus quer fazer em você também. É isso que Deus quer tratar em você também. É ensinar você a ser contente em todas as situações. Na fase que você se encontra hoje, crendo, tendo a certeza de que Deus vai sim te colocar em uma fase melhor lá na frente, em uma fase diferente. Talvez você está passando por uma fase de portas fechadas, mas Deus está te ensinando nessa porta fechada a depender dEle, a confiar nele. Porque muitas vezes nós falamos que confiamos em Deus, mas quando nós estamos precisando exercer essa confiança, é aí que nós percebemos que nós não confiamos em Deus. Porque nós achamos que só nós vamos conseguir do jeito que nós queremos. Mas Deus sabe como fazer. Deus sabe como tratar. Então confia em Deus, que essa porta fechada é Ele tratando o teu coração. Esse não é Ele tratando o teu coração. Essa oportunidade que você acha que perdeu é Deus tratando o teu coração. Essa situação que você se encontra hoje é Deus tratando o seu coração, porque Ele nos molda em situações que a gente considera simples, do dia a dia, uma maternidade, um casamento, para quebrar nossa autossuficiência. Então espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Eu espero que esse vídeo tenha te tocado de alguma forma, tenha te respondido, tenha falado com você de alguma forma. Que Deus possa estar te abençoando e até um próximo vídeo.